vou te explicar 6 passos para escolher o melhor cordão para o seu projeto. E que para isso é importante eu dizer o seguinte, que apesar de tudo que você vai aprender aqui comigo e de todas as indicações que eu vou fazer aqui para vocês, a escolha do cordão ainda assim é muito pessoal, tá? Se você já fez o macramê, você sabe que os fios e os cordões são a principal matéria-prima para a produção desta técnica. E se você não fez, está sabendo agora. Eles podem ser encontrados em diversos materiais, em diferentes texturas, espessuras, e dependendo da espessura, você vai precisar de mais ou menos cordão para o seu projeto. Então vamos lá, o passo 1 é, marca aí, gente, comece com o que você tem. Repito sempre isso. A verdade é que você pode começar com qualquer cordão, tá? Mas não vai ser com qualquer cordão que você vai conseguir fazer todas as peças. Como assim? Ué, se você quiser começar a praticar os nós e não sabe por onde, usa o que você tiver, incluindo cadarços de sapatos. Pensou só pegar lá o sapato do marido, que é tem o cadarço mais comprido, vai fazer os nozinhos. Ou até então barbantes escolares. Você pode começar a treinar os nós mais básicos do macramê, atando e desatando e testando pequenos projetos. Aí, se você já treinou os nós e quer de fato começar a fazer uma peça, realmente o cadarço não vai ser suficiente. Eu incentivo muito que vocês comecem os projetos com os cordões que vocês encontrarem com mais facilidade em sua região. Ou seja, aqueles que vocês mais têm acesso com facilidade aí na sua cidade. Além dessa escolha facilitar a sua produção, você saberá o que tem disponível no mercado. Então, por exemplo, de que forma você pode usar isso e você pode, inclusive, até oferecer para um possível cliente. Isso vai facilitar o seu processo de aprendizagem e crescimento. Vamos para o passo 2. Teste diferentes tipos de cordões. A escolha do seu cordão vai mudar ligeiramente a aparência e a textura do seu projeto final. E vai poder também, vai deixar, na verdade, o seu produto final mais alto e maior ou menor e mais baixo do que você planejou. Isso também muda dependendo da elasticidade do material que você vai usar. Então, por exemplo, um cordão que tem elasticidade, como fio de malha, é mais fácil para os iniciantes darem e desatarem os nós do que os barbantes, que formam muitos nós entre eles durante a produção e que pode vir a dificultar o trabalho, principalmente assim, se você é iniciante. Por isso, a importância de testar diferentes tipos de cordões. Você vai se adaptar melhor com um ou com o outro, tá? E isso também ajuda você a entender os resultados de cada cordão para cada tipo de trabalho específico que você pretende fazer. Nem por isso saia comprando aí todos os tipos de cordões que você enxergar pela frente de uma só vez, tá? Você vai testando os nós com o primeiro cordão que você comprou, vai ter que investir, né, nesses cordões, faça projetos diferenciados, use e abuse das possibilidades e experimentos daquele cordão para então partir para outros cordões e fazer novos testes. Passo 3. Não existe regra, a gente está fazendo arte, né? E é de extrema importância que você defina principalmente o tamanho final da sua peça. Ou seja, você vai precisar saber qual vai ter o tamanho aproximado, qual vai ser o tamanho aproximado do seu projeto no final, depois de pronto. Dito isso, na teoria, o indicado é que quanto maior o tamanho final do seu projeto, mais espessos devem ser os cordões. E quanto menor for o projeto, mais fino devem ser esses cordões. Porém, gente, na prática, a realidade é que não existe essa regra. Você pode criar e testar tudo o que você desejar e precisar. É possível fazer projetos grandes, com linhas finas, e projetos pequenos, com cordões mais grossos, sim. Eu mesma já fiz painéis de quase 1 metro, com barbantes 12 fios, inclusive coloco direto lá para vocês verem isso lá nas minhas redes sociais. Naquele momento que eu usei esse cordão 12 fios, a primeira vez, foi o único que eu encontrei da cor que a cliente queria. Gente, deu super certo, né? Para isso, como que eu fiz? Eu uni 4 cordões desse 12, como se fosse apenas um, e comecei a dar os nós. E também já fiz ao contrário, né? Já fiz chaveiros com cordões grossos, por exemplo, de 8 milímetros, e é o chaveiro, né, de 8 milímetros, e ficou incrível também.
tá? Então não existe regra. Você pode criar e a arte é para isso. As especificações dos cordões e os cuidados de como preservar são informações fundamentais para a escolha final do seu cordão para devido projeto que você vai fazer. Então, procure sempre saber com o fabricante dos cordões que você usa se eles suportam, por exemplo, a exposição ao clima, se eles desbotam, se eles podem ser lavados e caso eles possam ser lavados, de que forma que isso pode ser feito, né? Quais são as recomendações de lavagem? Isso vai ser super importante no momento da produção ou até da venda, conforme a sua necessidade ou a do seu cliente. Então, saber o possível local que o produto será fixado, né? Pergunta isso para o cliente, onde você pretende colocar, é determinante para facilitar a decisão de qual cordão utilizar. Por exemplo, o cordão de polipropileno e poliéster são cordões sintéticos, então eles são indicados para a área externa, para áreas expostas ao clima, para áreas molhadas, diferente de alguns outros cordões, tá? Passo 5. Marca aí, gente, vocês estão marcando? Conheça os cordões mais usados. A partir de agora, eu vou citar alguns tipos de cordões que eu indico para você começar diante a minha experiência dentro desses 4 anos de trabalho com macramê. No momento da compra, pergunte sempre ao vendedor ou fornecedor qual é o tipo de cordão que ele está te oferecendo. Quantos milímetros os fios do cordão têm, quantos metros vem no rolo e assim por diante. Sempre se informe, sempre se atente aos tipos e marcas dos cordões que você for usar, pois neste atual momento, inclusive, algumas fábricas suspenderam as vendas e de alguma forma você pode ter algum problema, por exemplo, precisar de uma quantidade maior do cordão, caso você já tenha começado um projeto, etc. Então vamos lá, eu vou pedir pro Cezinha aqui colocar pra mim a apresentação, e o primeiro cordão que eu vou falar é sobre o cordão de algodão. Deixa eu beber uma água enquanto isso. Então vamos lá. O cordão de algodão, gente, ele é feito de origem vegetal. Aí. O cordão de algodão é feito de origem vegetal, tá? Ele é gerado da fibra de algodão que nasce nas sementes do algodoeiro. Este é um dos materiais mais usados no macramê, tá? Às vezes vocês chegam lá nas minhas redes sociais e perguntam, normalmente é esse. Você encontra no mercado o cordão 100% algodão e também existem, tá? Os cordões que são mistos, que são uma mistura do algodão com alguns outros materiais. O mais comum é que você encontre rolos de 20, 50 ou 100 metros. Algumas marcas vendem por quilo. E nesse caso é importante perguntar em média quantos metros vem, tá? Se vier por quilo. E aí a gente vai para as espessuras aí dos cordões. O César tá adiantado aqui. Então você consegue saber as espessuras dos cordões. Ele vai de 1 a 10 milímetros, dependendo da fábrica. A espessura não tem padrão, ela pode variar as medidas conforme a mudança da marca. As cores que você encontra desse cordão são, com muita frequência, assim, cru, natural, branco e preto. E tem os coloridos também, eles são um pouco mais difíceis de encontrar, mas existem. Quais são as especificações? Então a gente tem o cordão trançado simples com enchimento. Pode mudar para o outro, lindo? Esse aí, ó, da esquerda, o primeiro superior, ele é um trançado simples com enchimento, tá? O da direita superior é um trançado duplo. Tem o torcido, que tá abaixo do lado esquerdo. Espero que vocês estejam vendo aí, né? Que esteja tudo certo. E do lado direito, o encerado. Esse encerado, gente, ele tem 1 e 2 milímetros. E eles são ótimos para fazer chaveiros, etc. O que mais? Vamos lá, pode passar, sério. Aí eu queria dar as dicas para vocês. Esses cordões, mesmo sendo feitos da mesma matéria-prima, eles têm texturas diferenciadas entre eles. Vocês vão perceber que ao longo do tempo, por exemplo, que o trançado simples com enchimento, ele é mais rígido em comparação com o trançado duplo, que não tem enchimento, tá? E aí os cordões de algodões redondos, como o trançado simples com enchimento, por exemplo, eles tendem a evidenciar melhor os nós e não desfiam com facilidade. Então isso também é um benefício, dependendo do trabalho que você for fazer.
Um detalhe super importante, se você for trabalhar muitas horas com cordão de algodão, de trançado simples, ele tende a queimar a mão e formar calos. Então é sempre bom que, se você for trabalhar muitas horas com grande quantidade de cordões, que vocês usem esparadrapos nos dedos para proteger as mãos, tá? Eu particularmente, esse é um dos cordões que eu mais uso. É o cordão de algodão de trançado simples, de 3 a 5 milímetros. Eu uso muito, muito, muito ele, tá? E aí eu vou falar pra vocês algumas marcas, pode passar a vida, para o pessoal dar um print aí na tela. Quais são as marcas de cordão de algodão que eu recomendo, que existem aí no mercado? Tem a Borro Cordões, sou super suspeita de falar deles. Cordões São José, Cordão Aliança, Danitex, Cordex, Casa das Cordas, Leveza Atelier e Hack Cordões. Gente, existe muito mais marcas, tá? Se eu fosse trazer todas aqui, não ia dar conta. Então eu tô trazendo pra vocês uma base, contando assim que a gente consiga acessar aí vários lugares do Brasil com acesso a esses cordões, tá? E aí, então, a gente vai pro barbante. O barbante, ele é um cordão composto por 2 ou mais fios torcidos, ele também é conhecido como cordel, e normalmente essa composição é mista. Ou seja, sempre tem uma mistura do algodão com algumas outras fibras. Eles são encontrados normalmente em rolos de 250, 500 gramas ou 1 quilo. E aí existem vários tipos de cordões, tá? Qualidades e marcas de barbantes. Só que tem uma questão, a marca dos barbantes mais grossos são limitados, e normalmente para o macramê moderno é o que a gente mais usa. E então a gente já entra na questão das espessuras aí. Que na verdade essa questão da espessura, você vai conseguir encontrar barbantes de 6 a 30 fios. O que significa isso, né? Se a gente abrir ou a gente desfiar esse fio, a gente vai perceber que a quantidade total de fios lá dentro correspondem ao número total de cada linha na sua composição. Por isso que a gente fala 6 fios, 10 fios, etc, tá? Os cordões mais finos, entre 6 a 12 fios, são bastante indicados para peças menores, mais delicadas, como eu havia falado lá na frente, né? Para o macramê moderno, o que a gente mais usa são o de 24 fios, que é o mais encontrado no mercado aí. Você vai encontrar em diversas cores, e todos os barbantes, sem exceção, são torcidos, com maior número ou menor número de fios, tá? Vamos para as dicas aqui. Todos os barbantes tendem a se abrir na hora que você produz. Então é assim, enquanto você estiver produzindo, esse cordão tem isso assim de chatinho, assim, ele vai abrindo, ele vai se distorcendo conforme você vai trabalhando com ele. Isso até pode ser um desafio para quem está começando agora, principalmente no momento de desfazer o nó. Então, por exemplo, você fez algum nó errado, você vai tirar o nó, às vezes você puxa menos cordões do que a quantidade exata que você está usando, e aí acaba atrapalhando um pouco. É bem comum que quando a gente começa macramê, acontecer isso. Outra questão comum é a dificuldade de trabalhar com tamanhos muito longos desse tipo de cordão, gente. Além deles abrirem, eles tendem a dar nós entre eles mesmos, sabe? Você tá penduradinho lá, eles começam a enosar entre um e o outro conforme você vai fazendo o nó. E isso faz com que a gente perca muito tempo, às vezes, desfazendo esses nós para dar continuidade no trabalho. Eles soltam bastante fiapos durante a produção, então caso você tenha rinite alérgica, como a mim, eu tenho isso, muita alergia. Então eu sempre uso máscara para trabalhar com esse cordão. E também, pelos fios serem torcidos, eles são mais fáceis de desfiar. Então isso é um ponto positivo nele, caso você queira fazer um projeto específico com franja ou que use cordões desfiados. Para ajudar o cordão não desfiar, se você estiver trabalhando com grandes projetos, com grandes comprimentos de cordões, você pode passar uma fita na hora de cortar. Então você passa a fita no momento que você vai cortar e corta a fita no meio. Isso deixa com que os dois lados do fio fiquem encapadinho e não desfie com tanta facilidade aquela franja, tá? Se for esse o intuito, claro. Eu particularmente uso esse cordão, esses barbantes, para fazer painéis, tá? É o que eu mais uso. Eu já fiz suportes, porém, assim, em disparado, o que eu mais uso para fazer com esses cordões barbantes são os painéis decorativos. E aí a gente entra nas marcas. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, gente. Essas são as marcas de barbante de 24 fios ou um pouquinho mais grosso aí que eu encontrei. Então a gente tem a Euro Roma.
Eles são cordões reciclados, tá? Que vem com sobras provenientes da indústria têxtil. Ele tá em falta no mercado, ele realmente foi suspenso nesse momento, a fábrica suspendeu, devido à pandemia aí teve essa dificuldade de matéria-prima. Tem o cordão São João, vocês vão encontrar eles, a marca dele é São João, você vai encontrar ele como Amazonas. E tem a Casa das Cordas, que também oferece barbante 30, 24, 30 fios, tá? Além disso, tem a Pinguim, que tem o fio macramê. Sim, o fio macramê é barbante, tá? Ele equivale a aproximadamente 18 fios. Ele tem um toque macio, lembra uma lã assim, e ele tem 3 fios torcidos, de tamanho 6 fios, tá? Então ele tem 3 fios torcidos de tamanho 6 fios, que soma aproximadamente 18 fios aí, esse fio pinguim. Ele foi feito especificamente para fazer o macramê, assim como todos os outros barbantes, tem as dificuldades que eu já citei aí em cima. E aí então a gente vai para malha ou tira de malha. São 2 produtos diferenciados. Então é assim, o fio de malha, ele também é conhecido como trapilho, e ele é produzido através da reciclagem também de reaproveitamento de retalhos de malha da indústria têxtil. Além dele, você vai encontrar a tira de malha, um outro produto, tá, gente? A diferença entre eles é que todas as tiras de malhas não são recicladas. Eu coloquei aí, mas tá errado. Elas não são recicladas. Algumas são, outras não, tá? Porém, todas levam em sua composição o algodão além da malha, tá? Então, a tira de malha é só malha e Perdão, ao contrário. A malha é só malha, só tem malha em sua composição, e a tira de malha tem o algodão mais malha. Ambos produtos são vendidos por quilo, podendo variar de 110 metros a 160 metros cada quilo, tá? Vamos lá, para espessura. Algumas marcas de malha não tem controle de padrão, ou seja, não tem espessura definida. Então, eles vão variar, essas espessuras vão variar conforme o rolo, conforme a marca, etc. A espessura média de um fio de malha, de um cordão de malha, é de 2 a 2,5 centímetros quando a gente abre eles, tá? Normalmente, quando ele tá fechadinho, enroladinho, ele tem aproximadamente 5, 7, vai depender da marca também, centímetros aí, milímetros, né? Milímetros. As tiras de malhas, todas elas são feitas já padronizadas, então ela tem em média de 0,83 milímetros, tá? E tem marcas que fazem malhas mais finas ou mais grossas. Atenção na hora da produção, tá, gente? Porque se você pegar alguma marca ou algum rolo que tenha muita variação de espessura em um único rolo, o seu projeto vai ficar disforme. Então, você vai começar com um rolo grosso e depois ele vai afinando, isso vai aparecer no seu projeto final. Então, um cordão que tem a mesma espessura em todo o seu comprimento vai deixar seu trabalho mais harmônico. Que é o caso da tira de malha, tá? A tira de malha, como ela tem essa harmonia na medida, né, na espessura, a gente consegue trabalhar com ela e deixar o trabalho harmônico. Esses rolos são vendidos por gramas ou quilos, tá? Eu falei dos metros lá, mas sempre é por grama ou quilo, e normalmente você acaba perguntando quantos metros vem naquele quilo ou naquela gramas lá. Você vai encontrar isso em diversas cores, lisas ou estampadas. E a malha tem uma especificação única, gente, só varia em relação à marca, tá? Diferente da tira de malha. A tira de malha você vai encontrar ela em uma qualidade um pouco menor, que é a tradicional, como você vai encontrá-la em premium. Tem umas até com brilho, assim, com durex. E tem, inclusive, uma especial, com um toque bem aveludado, assim, bem bacana. Sobre a malha, vou dar as dicas aí. A maioria dos rolos de malha tem elasticidade, então pode deixar, eu já tinha até falado sobre isso lá em cima, tô reforçando isso agora que eu tô falando dela, mas ela pode deixar seu projeto mais longo do que você planejou, caso ela seja elástica, digamos assim, né? Que ela tenha essa elasticidade. Então, se você colocar algum peso sobre ela, como um vaso, essa malha vai ceder mais para baixo. Ok, então ela vai descer com o peso do vaso ou da madeira ou qualquer coisa que você coloque ali. Porém, ela descer com o peso do vaso não significa que ela vai afrouxar com o tempo, não. Tá, gente? Isso, inclusive, é uma informação que é errada, que as pessoas falam, que a malha estraga com o peso do vaso. Eu mesmo tenho um vaso, assim, bem pesado, uma samambaia bem grande, de um
vaso de 40 centímetros de diâmetro, ele tem aproximadamente 8 quilos, e um suporte de malha há quase 4 anos. Então, todas as vezes que eu tiro ele de lá, esse vaso de lá, pra lavar ou por qualquer razão que eu tenho que limpar, alguma coisa assim, a malha volta ao seu estado anterior, tá? Ela não cede. Ela só cede no momento que você... Ela não afrouxa, né? Ela só cede no momento que você coloca o peso. Uma coisa super importante, gente, confirma com o fabricante sobre a exposição da malha no clima, pois dependendo da marca da malha, assim como o algodão e o barbante, eles vêm a desbotar no sol. Tá? Chuva, enfim. E são ótimos, pelo menos eu acho, tá, gente? Pra mim, eles são ótimos pra quem tá começando, porque eles desfazem os nós com muita facilidade. Eu usei muito quando eu comecei, não existia cordão colorido no mercado, o único que existia era malha, eu usei muito pra fazer suportes coloridos. E até hoje eu gosto muito desse cordão, tá? Pra quem tem dificuldade de começar com fio de malha e com... o nó festonê, ele acaba não ficando tão certinho o nó festonê, porque a malha, ela é chata, né? Ela não é redonda, tá? Então essa é o diferencial dela também. E aí tem várias marcas aqui da malha. E aí vocês busquem, porque muda a qualidade também, tá? Tem a Fios Kiki, a Fial, a tira de malha, gente, eu só encontrei na Fial, tá? Tem a Malha Fio, Tear Nobre, Euroroma, Andrade Conceitual. A última vez que eu comprei a Euroroma, por exemplo, veio muito ruim a base dele. Não sei como que eles estão hoje, mas veio muito disforme, tá? E em relação à malha, é isso. O quarto tipo de material que a gente mais usa aí dentro do macramê são os cordões de polipropileno, que também são conhecidos como fio náutico. Então, quando a pessoa fala assim, é um cordão de polipropileno, ele é muito conhecido no mercado como fio náutico, tá? E tem também os cordões de poliéster. Ambos são cordões sintéticos, tá? A principal diferença entre eles é a elasticidade. Então, por exemplo, o polipropileno é um pouco mais elástico que o poliéster. Esses cordões possuem alta resistência e uma das suas vantagens é ser um fio impermeável, que torna os trabalhos mais leves e fáceis de lavar, podendo também ficar no clima. As espessuras mais encontradas é de 2 a 8 milímetros, você encontra em diversas cores, e as especificações são trançado, agulhado e acetinado. Lembrando que o acetinado você vai encontrar só em milímetros pequenos, tá? Em até 2 milímetros no máximo. A dica aí é que são cordões que precisam de uma força maior no momento dos nós, pois ele vai escorregar durante a produção. Então, como ele é lisinho, assim, ó, aqui tá mostrando aí pra vocês, ó, o trançado, ele é muito parecido com o algodão trançado, tá vendo que ele tem enchimento? E o agulhado não tem enchimento, tá, gente? E é isso. Aí tem o trançado sem enchimento, trançado duplo que a gente chama, né, é praticamente igual lá o cordão que a gente tinha visto de algodão, e o acetinado. E aí eles estão, como eles são escorregadios, eles vão precisar de mais força no momento de dar o nó, tá? Porque que acontece? Conforme você for dando o nó, se você não usar a força, eles vão afrouxando os nós. Outra coisa que eu uso muito é a queimadura no acabamento, tá? Eu sempre venho com a parte azul do fogo, de um isqueiro, de um maçarico, enfim, do próprio fósforo, pra dar o acabamento nesse tipo de cordão. Pra ele, inclusive, não sair do lugar, às vezes não afrouxar. Tá? E aí vamos para as marcas, a Borro, Vanessa Maio, Fios, a Círculo e a Aliança. E aí então a gente vai para a sexta e o último passo aí, e que eu vou contar para vocês. Vou esperar o Cezinha organizar aqui. Tô fazendo pressão nele. Coloca pra mim aí. Coloca pra mim. Tô fazendo pressão. Então vamos lá. Ai, gente. É assim, viu, gente? Trabalhar com o marido. E aí a gente vai pro sexto passo, que é algumas dicas indispensáveis, assim, que eu gosto de dar, que são coisas que eu aprendi durante esses 4 anos, durante esse processo todo, e que fizeram diferença pra mim dentro desse tempo, sabe? Então, toda vez que você for medir e cortar cordões que tenham elasticidade, então não estica o cordão, porque isso vai alterar a medida final do seu corte, tá? E aí vai automaticamente alterar também a medida final do seu produto.
Outra dica é que em algumas fábricas eles se referem aos cordões com alma. Ai, Priscila, o que é um cordão com alma? Isso significa que os cordões têm enchimento por dentro, tá? Então, sem alma é sem enchimento, com alma com enchimento. E o cordão com alma, ele pode vir a ser misto, tá, gente? Então, porque às vezes dentro dele o enchimento pode ser de outros materiais juntos. Todos os rolos de cordões... outro item muito importante também que eu aprendi na marra. Todos os rolos de cordões, por regulamentação, podem ter emendas. Então, se você for trabalhar com tamanhos grandes de cordões, cortinas, grandes painéis, o ideal é desenrolar o rolo todo antes e verificar se tem ou não a emenda. E se tiver, daí você consegue planejar o corte, do que às vezes você já cortou, já tirou um tantão lá do rolo, e aí você chega, tá no final, faltando 1 metro, você descobre que tem uma emenda lá, perdeu aquele tantão de cordão, tá? Não perdeu porque a gente vai reusar, né? Mas enfim. É isso, gente. Tá feito os 6 passos, acabado esses 6 passos. Eu espero sinceramente que vocês tenham absorvido algum conhecimento de tudo que eu falei até aqui, que isso seja importante no seu caminhar dentro do macramê, tá?